Bom, gente, abortei a missão antes mesmo de começar a minha jornada de trabalho. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japa. Meu nome é Luiz Satada e sou motorista de aplicativo atuante da cidade de Mogi das Cruzes há mais de 5 anos e posto muito conteúdo relacionado às questões financeiras e ao desenvolvimento pessoal. Bom, gente, nessa jornada de sexta-feira eu coloquei como um plano inicial sair com uma corrida de Mogi, onde eu moro, para São Paulo, pelo menos para a Zona Leste, próximo do Centro Expandido. Porém, não tocou nenhuma corrida. Tocou algumas corridas internas, curtas, tocou outras corridas que foi... O mais longe que tocou foi para Poá, tocou uma Suzano também, mas do mais, tocou só corridas internas e detalhes, sempre direcionado. A 99 nem tocou nada, né? Em Drive também não apareceu nada, né? Sempre eu fico de olho. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse dia que eu não trabalhei, sobre algumas questões que eu acho importante você pensar no seu dia de trabalho e também algumas dicas para esse mês de julho de 2023, época essa de férias. Beleza? Para começar, já sabe, deixa aquele like no vídeo e se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho, pois assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto diariamente aqui no canal. Beleza? Bom, gente, então vocês podem ver aqui, ó, no meu aplicativo, ó, sexta-feira, dia 14, ó, tá zerado, ó. Tá zerado. Eu já comecei a minha jornada de sábado. Parei aqui para almoçar no meio da minha jornada de sábado e aí resolvi gravar esse vídeo para passar para vocês sobre o dia de sexta-feira aqui. Eu nem trabalhei, né? Fiquei em casa, aproveitei para fazer outras coisas. Então, o que acontece, gente? Nós estamos no mês de férias. Eu sempre falei sobre planejamento, sobre você ter uma rotina de trabalho, ser constante nos seus resultados, porque isso faz com que você possa, de vez em quando, algum dia do mês, ou uma vez por mês, se você for bem organizado, você folgar um dia a mais no seu mês de trabalho. Esse mês não é um mês que dá pra gente tirar esse luxo de folga. Mas eu pensei, já tava mais de 3 horas, 4 horas online e não tocava nenhum. E quanto mais ia passando, a segunda hora de trabalho, a terceira hora online, eu pensava, se eu já tô esperando e não tocou, não vai ser agora que eu vou vazio. Se era para ir vazio, já ia vazio já no começo da minha jornada. Mas como eu decidi esperar e coloquei como um plano só ir para São Paulo com corrida, já que não ia tocando, quanto mais ia passando o tempo, mais ainda que eu queria pegar uma corrida direta. E infelizmente não deu para pegar essa corrida. Ou podemos dizer felizmente, porque aproveitei para fazer outras coisas, aproveitei para descansar também e ficar em casa com a família. Então, o que acontece? Se a gente é organizado, a gente tá com as contas em dias, tá com planejamento financeiro alinhado, você consegue tirar um dia de folga. O que acontece? Às vezes a gente precisa desse dia de folga também, porque você trabalha muito, você tá todo dia na rua, né? É estressante, principalmente quem trabalha durante o dia, tem trânsito, tem uma série de questões que faz com que a nossa cabeça fica cheia, que a nossa cabeça às vezes precisa relaxar um pouco. Eu aproveitei, né? Já que não tocou nada, aproveitei para descansar. E aí, para colocar um pouco a mente para trabalhar com outras questões. Então, é sobre essas outras questões que eu quero que você pense. Que são essas outras questões? É você pensar no seu desenvolvimento. No seu desenvolvimento como pessoa, no seu desenvolvimento no trabalho. Começar a ter planejamento que foque no seu propósito, entende? E uma coisa que a gente tem que aprender e entender é que são coisas menores. A gente precisa de planos, planejamento, né, como eu sempre falo. E o que é esse planejamento? É você ter um orçamento onde você saiba tudo aquilo que você tem que pagar. Consequentemente, você vai saber qual deve ser a sua meta no aplicativo, no seu trabalho, enfim. Isso aí é um planejamento financeiro, para você manter as contas em dias. Mas não se iluda, planejamento é apenas sobrevivência. Você tem que ir atrás do seu propósito. Como ir atrás do seu propósito? Então você tem que entender que planejamento, planos, é diferente de propósito. Propósito é algo maior. Talvez você nem parou para pensar qual é o seu propósito. Então comece a pensar um pouco sobre isso, comece a estudar um pouco sobre isso, você vai ver que planejamento é isso aqui, ó. É um pedacinho, né, do que você tem que cumprir e fazer
para você atingir o seu propósito. Então você tem que saber qual é o seu propósito. E o propósito, ele está muito alinhado naquilo que você tem que fazer em paralelo ao seu trabalho de sobrevivência. Qual é o seu trabalho de sobrevivência? É o aplicativo, é o seu trabalho de renda principal, é o que te sustenta, é o que te mantém. Então você tem que pensar, eu tenho que fazer algo maior para ter muito mais do que a sobrevivência, gente. Sobrevivência não é qualidade de vida. Não adianta você falar, eu quero qualidade de vida, trabalhar 8 horas. Isso aí é ilusão. Trabalhe até você ficar exausto, até você não aguentar mais. Sabe para quê? Para lá no futuro, lá na frente, você poder viver de fato. Você não depender de ninguém. Imagina a sua velhice. Eu já falei sobre isso. Imagina você chegar na sua velhice e depender dos seus filhos, depender de familiares. Eu já falei isso em outros vídeos. Então, quando você tem saúde, quando você tem garra, quando você tem disposição, energia, é onde você tem que partir para cima para alcançar todos os seus objetivos e consequentemente trabalhar para o seu propósito também. Qual é o seu propósito? Você já parou para pensar sobre isso? Então você tem que correr atrás disso. É disso que você tem que correr. Aí você pode falar, o que isso tem a ver com o seu dia de folga? Quando a gente dá uma relaxada, dá uma descansada, sai um pouquinho da rotina. Você tem que ter rotina, mas às vezes você tem que sair um pouquinho da rotina para você pensar um pouco mais. E pensar fora da caixa. Pensar em fazer algo para você poder se destacar, para você poder crescer. Então eu parei para pensar um pouco sobre isso e eu venho trabalhando isso constantemente. É por isso que eu trabalho muito. Só que o trabalhar muito para sobreviver é o que atrapalha. E eu faço isso. Eu trabalho muito para sobreviver, para pagar conta. E atrapalha um pouco sim, não vou mentir para vocês. Só que eu tenho um propósito na minha vida que eu tenho que atingir. E para eu poder atingir isso, eu tenho que fazer um trabalho em paralelo. Esse trabalho em paralelo não é o aplicativo. O aplicativo é o que mantém os meus custos. Custo operacional do meu trabalho, que é o carro. E também o custo da minha casa, o custo de vida. Só que eu preciso ter outras fontes de renda, eu preciso ter outros trabalhos que eu preciso desenvolver. E para você desenvolver isso, demanda tempo. Você precisa estudar, você precisa pesquisar, você precisa fazer os testes. Então isso está relacionado com o YouTube, isso está relacionado com outras atividades que eu estou desenvolvendo, que futuramente estarei passando tudo para vocês. Só que você precisa pensar sobre isso. Você precisa ter a sua fonte de renda principal, mas você precisa ter algo em paralelo trabalhando para lá na frente você não depender mais dessa renda principal. Porque essa renda principal, esse trabalho que te gera a renda principal hoje, é o que te prende a maior parte do tempo para você não se desenvolver. Aí você está cansado, então você não consegue estudar, você não consegue ler um livro, você não consegue focar em atividades, estudos que vai fazer você desenvolver e você crescer. Pensa sobre isso, coloca no comentário se você concorda com isso ou não e coloca também o que você está fazendo em paralelo para poder se desenvolver como pessoa e atingir o seu propósito. Aliás, você já tem propósito? Coloca aí no comentário também. E já aproveita, deixa o like no vídeo, porque faz com que esse conteúdo de qualidade possa chegar para outros parceiros, outras pessoas. E se puder, compartilhe com seu amigo no seu grupo de WhatsApp, na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixe o sininho ativado, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Então é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Um ótimo descanso para quem está em casa. Aproveita esse tempo para poder estudar e também boas corridas, bons resultados para quem está na pista, para que você chegue em casa com a sua meta, com segurança, com saúde, com alegria e claro, com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus, excelentes dias e ganhos a todos e até o próximo vídeo.